E se eu te dissesse que estudar todos os dias não tem a ver com o melhor material de estudo, com a técnica certa, com o planner de estudo, enfim, que tem a ver com as suas emoções, com o que você sente aqui dentro e não com a organização do lado de fora. Se você já tentou de tudo, caramba, comprou os melhores materiais, já começou de várias formas do jeito certo e agora vai, seguiu o cronograma, montou uma agenda, fez uma to-do list e ainda assim não conseguiu ser constante nos estudos, então fica. Esse vídeo é pra você. Vou te mostrar por que isso acontece e como conseguir a constância tão sonhada nos estudos. Mas vamos lá. O material perfeito não te livra da procrastinação. Pelo contrário, ele pode ser uma fonte de procrastinação. Quando eu falo de procrastinação no Instagram, aqui no YouTube, quando eu falo de procrastinação na comunidade Hoje Não Procrastino, eu deixo claro para as pessoas que a gente pode dividir a experiência de procrastinar em 3 níveis. No nível mais básico, pensa numa pirâmide. No nível mais básico, a gente tem a experiência emocional, a gente tem as emoções. No nível do meio, a gente tem basicamente uma dificuldade voltada para a tarefa específica, quero dizer, as dificuldades de lidar com a tarefa específica, o quanto eu preciso me preparar para ela, o quanto eu preciso, no final das contas, quebrar essa tarefa para dar conta dela, como eu abordo essa tarefa diante de mim, então é eu e a tarefa no aqui e agora, esse é o segundo nível. E o terceiro, mas não menos importante, é o nível da organização. Quando eu falo então que a organização não é suficiente para ajudar a gente com a procrastinação que a gente sente, ou melhor, as emoções que a gente sente e que acabam nos motivando então a procrastinação que a gente faz, eu tô falando sobre isso então, que a gente tem um nível emocional, a gente tem um nível de como eu lido com essa tarefa diante de mim, e só depois a gente vai chegar na organização. Se eu me organizo bem, por melhor que eu me organize, se eu me organizo de forma exímia, se eu descubro um novo método de organização, caramba, se eu baixo o planner perfeito, isso não me livra da procrastinação, porque isso não dá conta do nível emocional, da minha dificuldade, nem de como eu abordo essa tarefa diante de mim. O que vai me ajudar então com esses níveis? O nível emocional, na base da pirâmide, vai ser útil a psicoeducação, então uma educação em relação a como é que as minhas emoções funcionam, não só emoções, mas também pensamento, como é que eu lido, a famosa educação emocional, que a gente aprende super na terapia, mas não apenas. No nível do meio, a gente vai ter a humildade, que ajuda a gente a encarar aquela tarefa diante da gente. Só depois a gente vai chegar na organização, só depois a gente vai chegar em técnicas e to-do list e agenda e enfim. É por isso que lá na comunidade de estudos eu digo que a gente consegue ser constante nos estudos, mesmo sem Pomodoro, sem to-do list, sem técnica de estudo A, B ou C, porque a gente foca nesses níveis primeiro, com efeito a organização, por mais simples que ela possa ser, serve, porque a gente deu conta do que realmente precisa. Mas beleza, então agora que eu te expliquei os 3 níveis de dificuldade com a procrastinação, eu quero falar com você sobre o procrastinador organizador. O que é, Herbert, o procrastinador organizador? É aquela pessoa que ainda não entendeu que a procrastinação tem uma base emocional e existe um desafio para lidar com a tarefa diante de você. Você precisa ser, então, psicoeducado na base, lembra? E humilde para conseguir dar conta dessa tarefa e que está imaginando que o problema dela é falta de organização. Ela entende organização como sinônimo de produtividade. Ela entende que o oposto de procrastinação é organização. Então, se eu estou organizado, eu não procrastino. O que não poderia estar mais distante da verdade. Porque, inclusive, a gente consegue procrastinar organizando. É aquele perfil de pessoa que cria um monte de condicionais. É isso que ela faz para dar conta de uma tarefa. Então, eu preciso gravar um vídeo para o YouTube. Mas tá, o que eu preciso primeiro? Qual é o jeito certo? Esse é o argumento, muitas vezes, de gravar um vídeo no YouTube. Ah, tá, então eu vou precisar de um ring light, então eu vou precisar de um roteiro escrito, então eu vou precisar já ter feito a thumbnail, vou precisar já ter definido o título do vídeo, vou precisar ter pesquisado as hashtags para selecionar ali pelos temas, porque isso vai facilitar que as pessoas cheguem ao vídeo. Eu preciso fazer uma pesquisa para escrever o roteiro do vídeo. Existe uma série de condicionais nas quais ela se perde. Na prática, realmente, para gravar um vídeo no YouTube, você precisa de algumas coisas, você precisa estar pronto. Mas talvez o que você precisa seja muito mais simples do que na cabeça do procrastinador organizador isso parece ser. Como eu gosto de dizer, e já falei, ele acaba criando condicionais, pré-requisitos para fazer a tarefa. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas em mentoria, em terapia ou na comunidade Hoje Não Procrastino, inclusive, a gente aborda essa dificuldade com a organização, essa procrastinação via organização no antiplanner de estudos da comunidade Hoje Não Procrastino, para que as pessoas possam desvencilhar-se dessas amarras da organização em excesso e conseguir produzir, conseguir estudar, porque a comunidade é uma comunidade de estudos com essa intenção. Mas a pergunta que eu faço então é: qual é o mínimo que qualquer ser humano precisa para fazer essa tarefa? Isso dá para nós um crivo. Qualquer ser humano vai precisar, não importa se ele está no Ártico, não importa se está na Antártida, não importa se está na Oceania, não sei, na Austrália, se está na Índia. Qualquer pessoa para gravar um vídeo no YouTube vai precisar de quê? Vai precisar de um celular, uma câmera, algum lugar que tenha câmera, pode ser um celular, pode ser uma câmera profissional. Vai precisar que esse áudio seja captado junto com a imagem e essa pessoa precisa dela própria, da cara dela própria, para gravar e falar, se o vídeo for falado. Pode ser que seja um vídeo só legendado, enfim. É isso que uma pessoa precisa, que qualquer pessoa precisa. Ah, Herbert, mas com ring light fica mais claro. Fica. Com ring light fica mais claro, a qualidade fica melhor. Mas a gente não tá falando de qualidade quando a gente fala sobre fazer a tarefa. A gente tá falando de qual é o requisito para fazer a tarefa. Se fica melhor com ring light, se fica melhor com um roteirozinho, inclusive eu tô com um roteiro aqui para gravar esse vídeo, realmente fica melhor. Se eu tenho que estar com uma roupa apresentável, se o
plano de fundo tem que estar bonitinho, relativamente. Tudo isso é importante, pode ser inclusive muito importante, mas não é pré-requisito, não é essencial. É isso, é aí que o procrastinador organizador se perde. E aí ele vai montar uma lista de tarefas, e aí ele vai elencar nessa lista de tarefas tudo que ele precisa dar conta, e olha, primeiro eu preciso disso, depois disso, depois disso. E enquanto ele está se organizando, ele não está fazendo a tarefa. O procrastinador organizador é aquele que se engana de que está fazendo quando ele está se afastando. Cada pré-requisito que ele cria coloca um espaço maior entre ele e a tarefa, quando na prática ele só precisava atravessar isso tudo ou ignorar isso tudo, passar por cima e fazer. Inclusive porque fazer é uma excelente forma de melhorar a tarefa, porque você vai fazendo e vai percebendo o que é que ela precisa. Mas isso é outro papo. Então na prática ele é do preparar, apontar, fogo. Quando talvez ele precise ser do preparar, fogo, apontar. Enfim, na prática a humanidade, talvez tanta organização não seja necessária. E aí o procrastinador organizador fica criando barreiras entre ele e a tarefa, na intenção de facilitar a tarefa. E bom, tudo isso acontece porque existe uma experiência emocional, lembra da base, com a qual essa pessoa não aprendeu a lidar ainda. Então talvez ela tenha uma ansiedade de desempenho, talvez ela seja realmente um perfeccionista, como eu comecei dizendo aqui. E fazer uma tarefa tem muito a ver com fazer bem feito. O sarrafo dessa pessoa está lá em cima e ela acaba tendo dificuldade de sequer começar. Essa ansiedade, que pode não ser a única emoção, a experiência emocional pode ser também compartilhada com a culpa, pode ser compartilhada com a vergonha. São emoções bem comuns quando a gente está falando de perfeccionismo, e perfeccionistas em geral convivem com essas três, pelo menos, e além dessas outras emoções, caramba, o próprio tédio, que inspira a gente a deixar para depois, estou entediado que isso aqui é muito chato, angústia, enfim, as experiências emocionais são diversas, mas o que elas têm em comum, humanidade, é como elas conseguem inspirar a gente a se afastar daquilo ali, como elas conseguem inspirar a gente a passar longe daquele material. E por isso eu digo que a gente não procrastina tarefas, a gente não evita tarefas, a gente não adia tarefas, a gente evita, a gente adia e procrastina para não sentir aquelas coisas que aquela tarefa faz a gente sentir, provoca, serve de gatilho na gente. E nesse sentido, humanidade, é onde entra a humildade. Humildade é um conceito que eu utilizo, inclusive está aqui nessa pulseira também, é uma pulseira lá da comunidade, um conceito que eu utilizo para falar com as pessoas sobre como a gente pode diminuir nossas expectativas sobre a gente mesmo, sobre o que deveria fazer, quão deveria estar bom, se é para fazer tem que ser, se é para fazer tem que estar desse jeito. Como a gente se serve de diminuir essas expectativas para que a gente possa começar de novo, porque uma vez começando a gente tem a oportunidade de melhorar e uma vez começando a gente tem a oportunidade de ser constante. Por isso eu brinco, a humildade ela é irmã gêmea da constância, daqueles filhos gêmeos que os pais se confundem às vezes. Às vezes o pai tem que olhar duas vezes e fulano, humildade, é humildade mesmo. Por quê? Porque elas são a mesma coisa na prática. A pergunta que eu te fiz, qual é o requisito que qualquer ser humano, o que é que qualquer ser humano precisa dar conta para fazer um vídeo no YouTube? Isso é ser humilde, quer dizer, talvez existe uma forma correta na minha cabeça de fazer o vídeo pro YouTube, mas o qualquer ser humano precisa, qualquer ser humano teria de dar conta para fazer um vídeo no YouTube, é isso. Então talvez eu possa me contentar com o que qualquer ser humano precisaria. Não para, como eu mencionei, humanidade, usar isso como critério de, ok, isso é tudo que eu preciso. Não, mas para dar o start, para começar, para dar o start efetivamente, porque esse é o grande problema da pessoa que se organiza demais, do procrastinador organizador, sobretudo se ele é perfeccionista. Tá tudo pronto aqui, mas aqui não tem nada pronto. E aí você vira aquela pessoa que se sente cheia de potencial, mas que não faz, não bota para fazer. E por isso mesmo, talvez conviva com bastante frustração. Inclusive tá aí outra emoção que inspira a gente a se afastar das tarefas. Estou muito frustrado com isso aqui, caramba, quero ficar longe disso tudo. E aí tô eu procrastinando de novo. Então é isso, humanidade. Esse é o vídeo de hoje. Queria muito convidar você a conhecer a comunidade Hoje Não Procrastino. Tô aqui passando o olho no roteiro para ver se eu não vou esquecer de nada. A comunidade Hoje Não Procrastino é feita para você que tem dificuldades parecidas como esta. O Anti-Planner de Estudo, que é o material base, onde todo mundo se baseia para poder progredir, porque a comunidade se acompanha, mas não é só estar junto. Tem um método, tem um curso dentro da comunidade, se você preferir colocar desse modo. Esse curso você faz para lidar com a procrastinação quando tá você e você mesmo. E o grupo tá lá para se apoiar, para estudar junto, a gente estuda junto, a gente faz desafio junto. Tem um desafio, inclusive, que a galera adora, que é o desafio de 28 dias. Enfim, então o grande ponto é, quero convidar você a conhecer. Se você quiser conhecer, toca no link aqui na descrição. Você vai ser apresentado à página de introdução da comunidade, certo? Lá você vai poder tirar as suas dúvidas, eventualmente se inscrever, fazer um teste de repente e perceber se isso é para você. Se você é uma pessoa que se identificou com as coisas que eu mencionei hoje, eu tenho certeza que é para você, mas vai ser para você se você tem o objetivo de superar essas dificuldades para estudar, porque a comunidade é de estudos, certo? Então, concurseiro, você que está terminando mestrado, doutorado, você que está terminando sua graduação, enfim, especialmente esses perfis de pessoa, e entre eles, especialmente o concurseiro, vai te ser muito útil, porque tem sido para as pessoas que estão por lá. Eu, inclusive, estou por lá também. Por acaso, eu sou o membro fundador, né? A pessoa que fundou. Então é isso. Antes de você ir, deixa um like nesse vídeo se você curtiu, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdo com esse tema, nessa direção, desse jeito, porque, olha, as pessoas gostaram. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, eu respondo todos os comentários, certo? E se inscreve no canal, porque sairão outros vídeos, com certeza. Beleza, humanidade? Um abraço.